Olá a todos e todas. Hoje nós vamos fazer uma sessão de análise de artigos. É muito importante o profissional de saúde aprender a analisar o artigo, porque senão todo artigo que é publicado, a gente pode achar que ele é interessante. E muitas vezes existem artigos de má qualidade que não devem levar à mudança em nossa prática. Então, o artigo que eu escolhi para nós começarmos essa sessão é o uso de coletor menstrual e expulsão de DIU em um ensaio clínico randomizado de DIU de cobre. Foi publicado em fevereiro de 2024 na revista Contraception. Bom, o que nós temos que ter de conhecimento prévio antes de analisar o artigo propriamente dito? Sabemos que a taxa de expulsão do DIU de intervalo, ou seja, aquele DIU que foi colocado fora do período do parto, em 12 meses varia de 2 a 10%. Por isso, vocês vão sempre ver que eu vou falar em torno de 5%. E surgiu, né, de um tempo para cá, novos produtos para momento de sangramento ou então para a menstruação, que são chamados o disco menstrual, que não forma vácuo com o colo uterino, tá vendo? Ele é mais aberto. E existe o coletor menstrual que forma um vácuo com o colo uterino. E aí, começou-se a observar que algumas vezes existia expulsão do DIU em usuárias de coletor. E aí, levantou-se a dúvida que será se o coletor ou disco menstrual, ele altera o risco de expulsão do DIU? Então surgiram alguns relatos de caso, algumas pesquisas de má qualidade. A gente teve uma meta-análise publicada em 2023. Não é assim uma revista excelente, né? Mas a meta-análise é muito fraca, né? Essa revisão sistemática, no caso, nem deu para fazer meta-análise. Então, os estudos eles são de baixa qualidade, mostrando taxa de expulsão variando de 3,7 a 18,6. Então, se é de 2 a 10, pode tanto estar normal quanto aumentado, depende daquela amostra, quanto que seria a taxa de expulsão daquele grupo que não está usando o coletor. E eles levantaram que poderia existir uma associação entre o uso do coletor e maior risco de expulsão do DIU. E naquele momento, eles colocaram que faltavam bons estudos. Essa meta-análise foi de um ano atrás. Nem tem esse estudo que nós estamos falando agora, ok? Né? Na verdade, eu estou falando meta-análise, mas é revisão sistemática. A revisão sistemática é juntar tudo que tem. A meta-análise é quando a gente aplica algumas fórmulas matemáticas para somar o resultado do efeito de todos os estudos e falar de um efeito global. Aqui só teve revisão sistemática. Bom, e aí, em 2020, e esse abstract não entrou nessa revisão sistemática, foi apresentado no Congresso Americano de GO, o ACOG, né? Um dado sobre coletor e uso de DIU de cobre. E aqui, de uma maneira mais grosseira, eles mostravam um aumento de 3 vezes, pelo menos, no risco de expulsão do DIU em 12 meses e em 24 meses. Observe, 5, quase 14, 6,5, 23. E esse artigo que nós estamos comentando agora, nada mais é do que o estudo completo desse abstract aqui, que a gente estava aguardando ansiosamente. Então, vamos começar com os métodos. Então, ele foi uma avaliação secundária de um ensaio clínico randomizado que comparou o DIU T380A, que é o DIU que a gente tem no SUS, com um mini DIU também de cobre, 380 milímetros. Então, veja que é a mesma quantidade de cobre, aqui não tem prata na composição, e é um DIU em Y, tá vendo? Fabricado na Bélgica, disponível em 19 países, não tinha nos Estados Unidos. Ele é chamado Mona Lisa Mini e comparou com o DIU convencional. Então veja que o tamanho é diferente, o nosso DIU é em T, esse é em Y, como os DIUs hormonais, o DIU de prata, e o tamanho dele é menor. Mais ou menos 9 meses após o início do estudo, então o estudo que estava correndo não era esse. O estudo primário é comparando a efetividade do mini DIU em relação ao T380A, tá? Taxa de gravidez. Mais ou menos de 9 meses após o início do estudo, os investigadores observaram que podia ter uma possível associação entre o uso de coletor menstrual e aumento de expulsão do DIU. E daí, com 12 meses, eles aconselharam as participantes que já tinham entrado no estudo e as que estavam entrando, ou seja, as novas, a evitarem o uso de coletor menstrual.
Só que aquelas que optaram por manter o uso de coletor menstrual, eles orientaram a retirar o vácuo antes da remoção do coletor. Claro, gente, o disco não precisava fazer isso, era o coletor mesmo, né? E esse estudo teve uma duração de 36 meses, segmento de 45 dias, 3, 6, 12, 24 e 36 meses. O estudo principal randomizou uma mulher, né, uma participante para o T de cobre convencional e 4 para o mini-DIU. Por que isso? Por que não foi 1 para 1? Porque eles queriam mais estudar a efetividade do mini-DIU, porque o T380A já existe nos Estados Unidos e já tem efetividade comprovada. E essa amostra foi estratificada por paridade, ou seja, para garantir um tanto de nulípara, porque se fosse um acaso, de repente podia ter poucas nulíparas, e o local de estudo, porque para a gente observar se existe diferença na taxa de expulsão a depender do centro de estudo. E existiam critérios de inclusão. As participantes tinham que ser sexualmente ativas, claro, eu estou vendo taxa de falha, idade entre 16 e 40 anos, menstruação regular sem uso de contracepção hormonal, presença de útero intacto e pelo menos um ovário, disposta a usar um dos 2 DIUs do estudo como único método contraceptivo. E quem a gente excluía? Quem já tinha infertilidade conhecida, porque isso iria alterar a taxa de gravidez, alergia ou sensibilidade ao cobre, ter tido um parto nos últimos 30 dias, porque a taxa de expulsão é diferente. Esse estudo, além de efetividade, a gente vai apresentar o que trabalha com a parte de expulsão, né, só pelo tamanho do DIU, ter alto risco para infecção sexualmente transmissível ou pélvica, por determinação do investigador, ter necessidade antecipada de uso regular de preservativo, por exemplo, uma profissional do sexo, porque aí a efetividade vai ser diferente, porque a pessoa está usando 2 métodos, ou ter contraindicações médicas para o uso do DIU de cobre. Então, gente, sempre o critério de inclusão é todo mundo que pode. Exclusão é dentro desse grupo que teoricamente pode, quais as características que eu tenho que tirar que pode prejudicar a segurança ou a efetividade do meu estudo. E o que foi medido? O que foi medido no estudo a gente chama de desfecho. Então, foi a expulsão total, que é a soma de quê? A expulsão espontânea, que inclui a expulsão completa, que é aquele DIU que sai completamente do útero, e a parcial, que é aquele DIU que está no colo uterino totalmente ou parcialmente. Então, parcial está no colo, completa já saiu. Isso é expulsão espontânea. E remoção acidental, que é aquele DIU que na hora que eu fui remover o coletor, ele saiu junto. Então, aqui eu estou definindo, ó, remoção acidental é o DIU sair no momento da remoção do coletor. A expulsão espontânea, o DIU ser expulso em qualquer momento, com exceção do momento da remoção do coletor. É claro, gente, que a gente não sabe se na hora que eu removo o coletor, eu às vezes posso ter deslocado esse DIU, mas como ele não saiu naquela hora, e vamos supor que sai 12 horas depois, eu vou falar que é expulsão espontânea, mas talvez isso foi relacionado à remoção do coletor, mas não teve como medir isso. Então, por isso que ele separou. Remoção acidental, saiu na hora do coletor. Espontânea, qualquer hora fora o momento da remoção do coletor. Bom, e quais foram os resultados? Então, primeiro, gente, no estudo principal, vejam que foram randomizados 218 pessoas para o DIU T de cobre 380A, o DIU convencional, e 887 para o mini-DIU. Por quê? Era 1 para 4, lembra disso? Bom, aí depois de alguma, né, de retirada, as pacientes que não conseguiam inserir, que teve falha na inserção ou que não recebeu intervenção, a gente ficou com 203 usando o T de cobre 380A e 843 usando o mini-DIU. Bem, para esse estudo do coletor, DIU com coletor ficou 250 pessoas, sendo 197 para o mini-DIU e 53 para o convencional. Então, vocês vão ver que isso prejudica a análise do DIU convencional. DIU sem coletor, 646 para o mini-DIU e 150 para o convencional. A primeira coisa que a gente faz no estudo é comparar os grupos de estudo, porque quando é um estudo perfeito, a única diferença deles, por exemplo, seria uso e não uso de coletor. Mas veja, esse estudo não foi desenhado para ver isso, é uma análise secundária. Então, olha, nós temos diferença de IMC médio, porcentagem de obesas, então a gente tem, as mulheres são
o IMC é menor no grupo de coletores menstrual, eu tenho 15% de obesas versus 25% em quem não usa. Eu tenho também a outra coisa que tenho mais nulíparas, em quem usa coletor, 77 vezes 68, e aqui a gente, na verdade, tem uma diferença de etnicidade. A gente tem uma proporção maior de hispânicas e latinas em quem não usa coletor menstrual e também isso deu uma pequena diferença, certo? Quando acontece isso de ter diferença basal, existem estratégias estatísticas que a gente corrige por essas diferenças, tá, gente? Então, mas a gente precisa ver se os grupos são diferentes. Se forem, eu vou corrigir em outras avaliações. Bom, então, o primeiro desfecho, expulsão total. Lembra, é a soma da expulsão espontânea e remoção acidental de acordo com o tipo, com o coletor, né? O uso de coletor. Então, olha lá. Aqui, eles estão... Vamos primeiro olhar a tabela em português, depois a gente olha lá em cima. Percebam que eles apresentaram os dados de 12 e 36 meses. Então, veja que quando eu uso o coletor, olha, eu tenho quase 16% de expulsão. Sem coletor, 5%. Isso é no primeiro ano. Então, 3,6% mais risco de expulsão quando eu uso coletor. Em 3 anos, né, 36 meses, 23,2% quando eu uso o coletor e 9,4% quando eu não uso, 2,9 vezes maior. Bom, gente, vamos olhar isso na tabela? Então, vamos primeiro o total. Olha lá, 15, 5, 3,6, que eu arredondei. É significativo? É, porque quando eu olho o intervalo de confiança, aqui não inclui o número 1. Quando não inclui o número 1, é porque é significativo. Então, isso quer dizer o quê? Dado o risco de expulsão do DIU sem coletor, quando eu uso o coletor, eu aumento 3,6 vezes. Se o risco fosse 1, seria 3 com coletor, mas como é 5, quase 16. Bom, aí vejam, com 36 meses o total, 23, 9,4. Qual que é o risco? 2,9, veja que o intervalo de confiança não tem 1. Agora vamos ver pelo tipo de DIU? Vamos ver primeiro nos 12 meses. Olha, o DIU convencional só 7% de aumento de risco e 8,3, 7,8 e olha, incluiu o número 1. Então não aumentou o risco de expulsão total para o convencional. E olha, para o mini DIU, olha, 4,3% quando não usou o coletor e 18,1% quando usou. E olha, aumentando 5,8 vezes. Veja, com 36 meses, de novo, aumentou 16% no DIU convencional e o intervalo de confiança tem o número 1 aqui, então não é significativo. Já olha o mini DIU, foi de 8,5 para 25,4, então aumentou quase 4 vezes, 3,6 vezes. Então, gente, o que aqui a gente está querendo dizer? Quando a gente vê DIUs como um todo, há diferença. Mas quando eu vejo pelo tipo de DIU, apenas o mini DIU tem mais expulsão. E a gente não sabe se foi pela forma do DIU, ele é em Y, se é pelo tamanho de DIU ou talvez por conta da amostra que a gente tem do convencional, que não foi possível a gente ver essa diferença. Mas o principal aqui é que a gente não sabe por que impactou mais o mini DIU. A amostra, mas olha, gente, a amostra será que permitiu isso? Ou é o formato? Ou é o tamanho? Bom, agora a gente vai ver lembra que dentro da expulsão total tinha expulsão parcial espontânea, expulsão espontânea completa e tinha remoção acidental. Então vamos agora olhar primeiro aqui dentro dessa tabela em inglês, vamos começar com expulsão espontânea completa. Veja, olha, teve diferença somando todos os DIUs, 6,8% de expulsão, 2,9%. Quando eu vejo o T de cobre, na verdade, eu não teve diferença. E quando eu olho o mini DIU, 8,6% com coletor, 2,8% sem coletor, teve diferença. Então,
aqui na expulsão completa, só o mini-DIU foi impactado. A expulsão parcial, nenhum deles foi impactado. Então, só foi a expulsão completa, de sair completamente o DIU. E a remoção acidental, aquela da pessoa tirar e sair o DIU junto. Veja, 9,2 quando eu pego todos os DIUs com coletor, 0,9 todos os DIUs sem coletor. O DIU convencional, 5,7%, zero, quando não está usando o coletor. E o mini DIU, 10,2%, 1,1. Então, eu traduzi aqui embaixo ó, a remoção acidental. Eu acho que essa é a principal tabela. Eu tiro qualquer DIU mais, né? Então, o uso do coletor não aumentou o risco de expulsão parcial em nenhum tipo de DIU, mas aumentou a expulsão completa no mini DIU. De novo, não sabemos se é o tamanho ou se é o formato. O uso de coletor aumentou o risco de remoção acidental de todos os tipos de DIU. Essa é a mensagem. Porque os estudos, quando falavam que expulsava mais, ele não separava a remoção acidental. Põe isso tudo em expulsão, né? Como uma expulsão completa. E não, é remoção acidental. E aí, nossa discussão em conclusão. Então, quando a gente faz uma discussão, a gente vai mostrar os nossos resultados comparado com o estado da arte até então. E uma coisa muito importante para a gente ver se um estudo presta ou não presta, ele mostrar os seus pontos fortes e os pontos fracos. Então, aqui está mostrando o que esse estudo teve de ponto forte. Ele foi uma avaliação prospectiva de usuários de DIU de cobre, com e sem coletor. As participantes tiveram um segmento regular, a posição do DIU foi verificada em todos os segmentos e elas são de diversas áreas dos Estados Unidos. Podia, por exemplo, ter áreas onde tem mais latinas e expulsava mais, né? Então, por isso que é importante a diversidade. Mas é uma análise secundária. O que é isso? Ele não foi desenhado para ver o efeito do coletor menstrual. Ele foi uma subanálise de um estudo que era para ver taxa de gravidez, expulsão, e aí ele acaba tendo limitação. Então, primeiro, no começo, quando eles desenharam esse estudo, eles nem pensaram no problema do coletor menstrual. Então, quase 20% da amostra, 19,3%, não tem os dados de iniciais de uso de produtos menstruais. E aí, lembra que eles só caíram a ficha com 9 meses? Depois disso, todas têm, mas até 9 meses, quem estava no estudo até então não tinha. Segundo, eles não sabem o tempo entre o uso do coletor menstrual e o evento de expulsão, tirando aquele momento da remoção acidental. Então, ele não sabe se, no caso, aquelas expulsões espontâneas não foram deflagradas pela remoção do coletor. Terceiro, eles não coletaram a frequência nem o momento de uso de produto menstrual. Então, ele não sabe se, por exemplo, se eu ponho o coletor desde o primeiro dia, eu ponho antes do fluxo ou depois do fluxo, se isso muda, a frequência que eu tiro para lavar, se isso altera, né? E ele não sabe se o tamanho do fio impacta nessa expulsão, já que os fios tinham um padrão de 3 centímetros no estudo inteiro. E a última coisa é que só tinha 30 pessoas usando o disco menstrual, então não deu para saber se o fato de eu usar um coletor sem vácuo teria menor risco de autorremoção ou expulsão espontânea. Bom, então quais são as conclusões? Então, o uso simultâneo de coletor menstrual aumentou o risco de expulsão espontânea do mini DIU ao longo de 36 meses, mas não no T380A. Usuárias de coletor menstrual, elas têm mais chance de remoção acidental do DIU de cobre, independente se é mini ou se é convencional. Não há como saber se o disco menstrual tem menor risco de expulsão do DIU e nem se o tamanho do fio faz diferença no risco de remoção acidental. E aí, esse é um artigo de boa qualidade, gente. Claro, tem as limitações por ser uma análise secundária, mas é um bom artigo. É o melhor que a gente tem nessa temática. Mas quais são as mensagens para a nossa prática? Primeiro, não é proibido inserir DIUs em pessoas que usam coletor menstrual. Não devemos proibir as usuárias de DIU de usarem coletor, apenas avisar que tem mais chance de remoção acidental de qualquer tipo de DIU, 9 vezes mais. A chance de expulsão total, ou seja, aquele que não está relacionado com o momento de tirada do coletor, é 3 vezes maior com o uso de coletor.
E a expulsão fora do período de remoção do coletor parece que impacta só o mini DIU, mas nós não sabemos se isso é pelo tamanho dele, pelo formato em Y, ou que elas não foram coletadas adequadamente e às vezes o tempo que levava entre a retirada do coletor e a expulsão, às vezes eu poderia perceber que tinha tudo a ver com o coletor. Não sabemos se o tipo de coletor influencia o risco de expulsão do DIU. Não sabemos se cortar o fio mais curto reduz as remoções acidentais, mas eu acho que essa é a medida mais interessante para adotar, já que o maior problema aqui, gente, foi remoção acidental. Então, o maior problema nosso foi remoção acidental, 9 vezes mais para qualquer DIU, e a gente precisa, talvez, cortar o fio seja uma das coisas mais importantes. O papel do vácuo, será que isso que talvez impacte nas expulsões fora do período de remoção? Então, a gente precisa de mais estudos para continuar respondendo essas dúvidas sobre o uso de DIU e coletor. Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado.